Aqui com a assessora aqui da deputada Joyce Hasselmann. Já fala com ela, porque não vão entrevistar a assessora. Pois não, Agostinho. Não, só para dizer aqui que não para de chegar mensagem do pessoal pé da vida com a Enel. E assim, e aquela coisa, né? Um ouvinte nosso falou assim que eles dão 5 dias úteis, ele falou que são 5 dias inúteis, na verdade, que não resolvem coisa nenhuma. E aí as filas em frente às agências da Enel estão cada vez maiores, o que já também é ruim por causa da pandemia, enfim, é tudo errado e estoura na mão do cidadão que quer pagar as contas, porque quem se preocupa com isso é cidadão de bem, né? Que não quer ficar devendo. Ele sabe que está errado, mas ele quer pagar as contas. E aí tem que correr atrás de uma conta que, como a gente viu aqui, é absurda e não tem nenhum sentido, né? Bom, o presidente Jair Bolsonaro sentiu a possibilidade de fazer um partido chamado Aliança e todo mundo sabia que esse partido não ia ficar pronto a tempo das eleições, né? Desde o começo já se imaginava, mesmo com muito otimismo, pela internet, as pessoas participando, já sabia que não ia ficar pronto a Aliança para essas eleições. O presidente não quer participar das eleições municipais, segundo ele mesmo afirma, mas vai participar, de uma maneira ou de outra vai participar. Nesse meio do caminho, a Joyce, que era aliada do presidente, ajudou na campanha. Ela, obviamente, foi ajudada também pela projeção que tinha o presidente na época da eleição, mas ela também ajudou. Sempre foi defensora ferrenha do presidente Jair Bolsonaro. Muito mais do que o Witzel, que falou que, olha, eu elegi o Bolsonaro. Não, não é assim. Porque a Joyce sempre defendeu, eu sempre vi, arduamente o presidente. Mas foi muito atacada pelo entorno do presidente e pelo que eu senti na entrevista que ela me deu, ela se sentiu abandonada no momento desses ataques pelo presidente da República. Existe agora, deputado, a possibilidade do presidente voltar ao PSL. O Major Olímpio, quando eu perguntei isso para ele, eu nem vou falar o que ele respondeu, mas ele foi enfático como sempre. A senhora aceitaria o presidente voltar ao PSL? E como está a senhora? Bom dia. Oi, Datena, bom dia para você, bom dia a todos. Eu já peço aqui desculpas antecipadas, porque eu estou no Jardim Peri, aqui na Zona Norte de São Paulo, conhecendo os problemas aqui da população, e aí tem cachorrinho latindo aqui no fundo, né? Então talvez haja algum barulho aí para interferir. Não, é legal, sinal que está no meio do povo, tô no meio do povo aqui, tô conhecendo as demandas da população, porque São Paulo é um país, né? Então a gente tem que gastar muita sola de sapato. Mas olha, não se trata de aceitar ou não, sabe, Datena, o presidente Bolsonaro. Todo mundo sabe, como você disse, que eu fui aliada de primeira hora, eu fui a primeira mulher realmente com expressão nacional a apoiar o presidente, liderei o governo dele no Congresso, fiz campanha da Previdência, defendi, assim, né, todo o coração e minha alma o governo. Mas algumas coisas mudaram. O próprio presidente saiu do partido, não fomos nós que tiramos ele do partido, ninguém jogou o presidente fora. Ele lá que arrumou uma confusão, uma briga, como ele gosta de fazer, arrumou mais uma confusão por causa dos filhos e deu no que deu. Agora, eu não vejo o presidente como persona não grata, não é isso. Mas a pergunta é, o que ele quer do PSL? E por que ele quer voltar ao PSL? É para construir ou é para destruir, como as ações dele fizeram no passado recente? E eu avisei a ele, eu disse, olha, presidente, se o senhor insistir em enfiar a goela abaixo um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, que não é bem visto na bancada, vai dividir o partido. Não se faz política assim como um ditador. Tem que ser uma coisa democrática, tem que ouvir a bancada. Aconteceu tudo que eu falei. Agora ele quer voltar para o PSL para construir, para alinhar. Ele vai apoiar os candidatos do PSL? Ele vai fazer campanha para mim em São Paulo? Ele vai admitir que eu ajudei ele desde a época da campanha, no primeiro ano do governo, na liderança, aprovando todos os projetos dele sem que ele gastasse um centavo, como hoje está torrando 200 bilhões com o Centrão? Na minha época não tinha isso, era só na conversa. Então, ou ele quer botar os cavalos de Troia para dentro do partido, colocar esses deputados malucos aí que só gritam, parece a turma do PSOL da direita, que não sabem construir, que não sabem conversar, para simplesmente desalinhar o partido. É isso que nós precisamos saber, e as sinalizações não estão claras. Foi o presidente que saiu, não fomos nós que tiramos o presidente. E ele não é dono do partido para dizer eu volto, eu fico a hora que eu quiser. Hoje na bancada tem uma resistência de parte da bancada, só que a decisão passa pelo presidente Luciano Bivar, que é o presidente da sigla, que também foi muito humilhado pelo presidente Bolsonaro, lamentavelmente, quando ninguém queria saber do Bolsonaro, o PSL abriu as portas e na primeira oportunidade
o presidente humilhou muito o Luciano Bivar. Então, eu acho que para esse casamento acontecer de novo, tem que começar do jeito certo, sabe, Datena? Pega na mão, dá uma piscadinha, depois de algum tempo dá um beijinho, aí começa a namorar, aí vai noivar e quem sabe dá casamento. Não é assim chegando, chutando na porta, né, depois que o marido foi lá e botou 10 chifres na cabeça da mulher, querendo voltar como se nada tivesse acontecido. Porque foi o que aconteceu, o partido foi traído, tomou chifre na cabeça, né? Então agora a coisa tem que começar direito, né? Acho pouco provável que isso aconteça. Acho que não tem clima. Mas não acho impossível. Em política, né, Datena, até vaca voa. Então, nada é impossível em política. E a minha mágoa anterior com o presidente, isso passou. Eu me posicionei muito duramente enquanto parlamentar, faria de novo. E agora estou aqui tocando a minha pré-campanha para a prefeitura e quero gente que possa somar e agregar. Não estou aqui para atacar o presidente, mas vou mostrar as coisas erradas se ele fizer coisa errada. É o meu dever como cidadã e como parlamentar. Olha, a senhora foi atacada de uma forma pessoal, que a senhora mesma falou que até colocaram cabeça de porco na porta do seu apartamento ou casa. Foi uma coisa assim humilhante nas redes sociais. Então, foi atacada de uma forma absurda. Isso lhe rendeu problemas sérios, inclusive psicológicos. É claro que ninguém é atacado assim e fica bem, porque não tem só você, tem família, né? A família inteira é atacada. Eu fui parar no hospital, né, Datena? Eu fiquei 10 dias na UTI. Assim, foi muito grave o que aconteceu comigo. Não foi uma coisa simples, não. Então, pelo que eu entendi, eu percebi que o Bolsonaro estava acenando para o PSL numa daquelas últimas entrevistas da grade. Aquelas horríveis entrevistas da grade que eu achava que era ruim para a imprensa e para o Bolsonaro. Naquela época eu falava mais com o presidente, hoje eu nem falo. Falava muito mais, hoje eu não falo quase nada, não falo mais, já de algum tempo para cá eu não falo com o presidente por opção minha e dele. Mesmo porque a gente estava fazendo muita entrevista com o presidente e alguns imbecis disseram que eu era porta-voz do Bolsonaro. Eu nunca fui porta-voz do Bolsonaro, eu sempre fui um jornalista, que não se interessa em entrevistar o presidente da República, fazendo para ele pergunta que muita gente que se diz de esquerda na imprensa, ou se diz de vanguarda na imprensa, não tinha coragem de fazer. Eu fiz pergunta para ele que ninguém fez, entendeu? E entrevistei o presidente em momentos pontuais. E já vou repetir aqui, os Estados Unidos recebem um ataque do Irã. O que você quer saber do presidente da República? Todo mundo quer entrevistar o presidente da República. Ele falou para mim. Aí o cara fica com inveja e vem te meter o pau. Aí o presidente cai, bate a cabeça, fica 2 horas sem saber quem ele é, o presidente da República. Tá? Ninguém tinha noticiado isso aí, ele falou para mim, então era interessante. Mas de uns tempos para cá, como se confundiu muito isso, eu parei de entrevistar o presidente, apesar de que gosto dele, com ressalvas, eu não sou amigo dos amigos dele e nem ele é amigo dos meus amigos. Né? E nem sou obrigado a aceitar todas as ideias dele, e continuo sendo independente como jornalista. Mas a senhora foi muito atacada, mas eu percebi que ele podia voltar ao PSL quando ele disse assim, eu não tenho nada contra a Joyce. Eu não sei porque que ela ficou brava comigo, só porque eu disse que não ia apoiá-la para a prefeitura e não vou apoiar ninguém. Se ele voltar para o PSL dizendo que vai apoiar a senhora aceitaria mais tacitamente a volta dele, mesmo porque ele está subindo nas pesquisas pra caramba, e é inegável que seria um apoio fundamental para a senhora, ou se ele, na volta dele, estiver embutida a perspectiva da senhora não ser mais candidata pelo PSL. Como é que ficaria nas duas situações? Veja, Datena, são coisas distintas, eu vou tentar rapidamente explicar. Quando o presidente disse, não tem nada contra a Joyce, ela ficou brava comigo porque eu não quis apoiá-la, não é verdade. E assim, as pessoas sabem o que é ou não verdade, e a verdade tem um som diferente. Então eu peço que prestem atenção na minha voz e identifiquem o som da verdade. Não é verdade, o presidente mentiu. Ele arrumou essa desculpa do além, não é verdade. O que aconteceu é que nós nos afastamos porque eu não concordei com várias coisas dentro do governo envolvendo os filhos dele. O Eduardo, que estava sendo usado para tomar o partido, e o Flávio, que é investigado em um monte de sacanagem e corrupção. E eu queria investigação e ele queria que eu defendesse os filhos. Vamos separar o joio do trigo.
Depois, eles me atacaram, como você mesmo disse, usaram toda a máquina, toda a estrutura bolsonarista e do Palácio para fazer a pior campanha mais nojenta e asquerosa já feita contra uma mulher na história dessa república. Essa é outra coisa. Então, agora, isso ficou no passado. Tudo bem, a gente foi para a briga, eu sou uma mulher muito forte, então o presidente veio para cima de mim com a estrutura, eu fui para cima dele. Do jogo, beleza, passou. Agora, aliás, as minhas votações são 100% com o governo, tá? Eu não deixei de trabalhar pelo governo, apesar... Não mudou, né? Não, nada, 1 milímetro, apesar de ter ido para o enfrentamento com o presidente. Eu ainda guardo, no fundo do meu coração, um bem-querer por ele, apesar de tudo que ele me fez. Porque aquela coisa, o Bolsonaro lembra muito meu avô, já disse isso em outras entrevistas, então tem aquela coisa de olhar para ele e lembrar do meu avô José. Então, por mais que ele tenha me sacaneado de todo jeito, eu ainda tenho um bem-querer por ele lá no fundo do coração. Agora, quem está mandando recados para o partido de que quer minar minha candidatura são os deputados ligados a ele. Ele está querendo, ou se não é ele, é gente falando em nome dele. Então ele tem que desmentir. Gente falando em nome dele, querendo puxar o meu tapete numa sujeira, numa malandragem. Veja, eu sou presidente hoje do PSL municipal. O Rosella é presidente do estadual. Nós construímos todo o partido no estado. Quando a gente pegou o partido do Eduardo Bolsonaro, estava tudo uma bagunça, uma baderna. Não tinha um diretório montado. A gente fez todo o trabalho. Agora eles chegam aos 48 do segundo tempo, quando nós estamos trabalhando, os interlocutores que dizem que falam pelo Palácio, e dizem que o presidente quer voltar, mas eles têm que cortar minha cabeça, tem que expor minha cabeça em praça pública, tem que me destruir publicamente. É isso? Isso é democracia? Então, se for para isso, que fiquem onde estão. Agora, se o presidente quiser, junto com o seu pessoal, apoiar, ficar neutro, ou pelo menos entender que, por caso dele, eu sou a melhor opção, para o Jair Bolsonaro, eu sou a melhor opção. Eu não sou do PSDB, eu não sou tucana, eu não sou petista, eu não sou de nenhum partido do Centrão, porque tem gente que se diz de direita e é de partido do Centrão. Eu sou a Joyce da direita racional desde sempre. Então, mesmo com as pendengas que eu tive com o presidente, se ele olhar o quadro inteiro, a melhor candidata para ele sou eu. E se ele quiser me apoiar, ou pelo menos não usar de nenhum artifício sujo para me atacar, né, eu vou receber de muito bom grado. Eu acho que o presidente da República tem que... Eu nem sei se é tanto ele, sabe, Datena, não sei se são os filhos, mas eles têm que fazer um tratamento freudiano e me esquecer um pouco. Me deixa trabalhar. Eu sempre só ajudei. Ajudei o Brasil, ajudei o presidente, ajudei a cidade, ajudei o governador. Quantas vezes eu ajudei o governador atual? Inclusive ajudando a liberar recursos em Brasília. Então eu estou aqui para ajudar, para somar. Se o presidente quiser vir para dentro e disser, olha, Joyce, estou com você, vai ser muito bem-vindo. Isso não significa que a bancada vai aceitar ele de volta, porque não sou eu que decido, Datena. A decisão não é minha. Existe um colegiado, tem uma executiva nacional. Seria muita arrogância minha eu dizer, eu aceito ou não aceito. Não, eu tenho que me colocar no meu lugar. Eu sou cachorro pequeno nesse negócio aí. Eu não sou cachorro grande, não. Eu não tinha conhecimento da senhora falando, né? Tinha conhecimento das suas reportagens e tal, mas eu nunca tinha ouvido a senhora falar, até aquelas entrevistas que eu fiz com a senhora aqui, né? A senhora é muito alinhada com as suas ideias, a senhora expõe as suas ideias de uma maneira corajosa, enfrentar esse grupo que a senhora enfrentou da rede social não é brincadeira, isso demonstra uma coragem extrema, e a senhora vai ser um espinho no sapato de muita gente nesses debates aí. Eu, sinceramente, não gostaria de participar do debate contra a senhora, não. Ia sair fogo para todo lado. Eu acho que os caras têm que começar a se preparar. A senhora, nessas pesquisas, eu acho que pesquisa é tudo relativo. Um sai com 3%, de repente, eleito presidente. O Bolsonaro não era ninguém quando, de repente, foi eleito presidente. O outro não era ninguém quando foi eleito prefeito. O outro, governador. Esse negócio de pesquisa é muito relativo. Quando começam os debates, a coisa fica diferente. A senhora fala muito bem, tem uma força de expressão muito bem e tem a sua ideologia bem clara. A ideologia da senhora é bem clara. A senhora não muda um centímetro na sua ideologia. E estou começando a gostar muito da senhora pela sua franqueza. Porque mesmo aceitando uma possível volta do presidente, que poderia cheirar o oportunismo, a senhora não deixa de descer o cacete nele.
Então, eu estou gostando da sua forma de se expressar e acho que nos debates a coisa vai complicar para quem debater com a senhora, eu tenho certeza absoluta. Agora vamos a senhora disse que em política até vaca voa. Então, para encerrar a entrevista, vamos admitir a possibilidade de que o PSL aceite o presidente da República e que a turma do Bolsonaro, que não gosta da senhora, diga, ó, nós voltamos, dá tudo certo e tal, mas não queremos a Joyce como candidata. Né? E o Bolsonaro preferia outra pessoa, mas eu não sei, agora acho que já não passou a época da... Ainda tem convenção, né? Ainda tem convenção. Tem convenção. Então... Datena? Não, deixa eu... Então, eu vou terminar a pergunta e vou fazer outra pergunta. Porque também não é o fato de que a senhora não é tucana que a senhora não possa, por exemplo, se aliar sendo vice do Bruno Covas. Ou sair candidata por outro partido, não é? Então, as possibilidades estão aí. Tem a possibilidade mesmo do presidente da República, e ele é o presidente da República, ele é poderoso, tanto que o Bivar está conversando com ele, não é porque ele é o Bolsonaro, porque o que o Bolsonaro fez com o Bivar podia falar com ele. Aliás, não falou comigo hoje, que ele marcou uma entrevista e fartou. Vai ver que ele está com algum problema, não avisou, mas deve estar com algum problema. Mas, no caso do Bolsonaro, ou a turma do Bolsonaro, não aceitar a senhora como candidata, que opções políticas a senhora teria? E se não aceitar a senhora como candidata, eu tenho, porque pelo que eu percebo da sua personalidade, a senhora não ficaria mais no PSL, né? A turma do que você diz do Bolsonaro, né, que são esses deputados barulhentos e tal, que só fazem barulho e, na verdade, não entregaram até agora nada para a população, né, só significa um custo para o povo, essa turma não tem legitimidade nenhuma para cantar de galo dentro do PSL. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Eles não têm legitimidade. Por quê? Eles traíram o partido, foram lá cacarejar para a Aliança, né, dizer que o Aliança ia fazer, ia acontecer, humilharam o PSL, humilharam o presidente do partido, humilharam a Executiva Nacional e todos os deputados que defenderam a democracia e a verdade. Então, eles não têm legitimidade. E se quiserem voltar para o partido e quiserem que as sanções que eles receberam, porque há motivos para expulsar essa gente, nós suspendemos apenas, não expulsamos. Então, ainda fomos bonzinhos com eles, tá? Se eles quiserem voltar, tem que voltar de orelhinha baixa. Voltar muito tranquilo, querendo construir. Porque se houver essa exigência de, olha, nós que traímos o partido, que traímos o PSL, que traímos o Bivar, que traímos a Joyce, que traímos o Bozella, que traímos quem defendeu o partido, não queremos a Joyce, aí é a prova de que eles estão atuando com má fé. Pronto, pura má fé. Né? E acho que eles não passariam esse recibo dessa forma, mas com essa gente aí tudo é possível. Então, se eles querem construir, que venham construir. Em relação a ser vice do Bruno, Datena, eu disse várias vezes isso para o próprio governador de São Paulo, essa proposta já me veio lá atrás, com uma certa insistência, inclusive, de algumas pessoas ligadas ao próprio governador. Eu acho o Bruno um bom menino, mas eu acho o Bruno um péssimo prefeito. E eu não posso passar uma borracha em cima disso. Eu não vou misturar o bom menino, gente boa, que eu fui visitar no hospital várias vezes, que eu gosto de conversar, com o prefeito que não cuida da cidade. Desculpa, ele não tem essa paixão, essa energia, essa coragem de fazer o que tem que fazer. A prefeitura se transformou num esquema de pequena corrupção para todo lado. Você não consegue abrir uma portinha sem propina nessa cidade. Né? Então, não dá. Eu não posso ser vice do Bruno se eu não acredito no projeto PSDB para São Paulo, apesar da minha boa relação com o governador de São Paulo. Então, a gente tem que separar as coisas. E eu não penso em ir para outro partido, não, viu, Datena? Eu fui para essa briga defendendo o meu partido de coração. Eu fui muito desgastada, é verdade. Em todas as minhas redes sociais, eu perdi 1 milhão de seguidores, tinha 5,5 milhões, hoje estou com um pouco mais de 4 milhões. Perdi mais de 1 milhão de seguidores, porque fizeram uma campanha para deixarem de me seguir, uma coisa suja. Mas eu defendi o meu partido e defendi o que eu achava certo. E eu disse à época, eu perco 1 milhão de seguidores, mas eu não perco minha dignidade. E foi o que aconteceu. Eu perdi seguidores, mas não perdi a minha dignidade. Então, permaneço de espinha aberta, coração tranquilo e não penso de jeito nenhum em ir para outro partido. Não foi à toa que a senhora já foi lançada como pré-candidata pelo PSL, né? Pela sua personalidade, pela sua forma de agir e por defender as suas ideias e não mudar nunca. Agora,
Eu acho até que, conhecendo o presidente de longe, não muito de perto, né, eu nunca convivi diretamente com o presidente, acho até que ele gostaria de apoiá-la. E a Vou senhora receber de com braços abertos. mas a senhora com apoio do presidente passa a ser uma seríssima candidata à prefeitura de São Paulo. E eu repito, agora eu quero ver de perto esses debates aí, né? Quero ver de perto esses debates. Mas você Ô, sabe, Datena, ia ser bom se você você sabe tivesse. quem Aí que é você falou direita? que não queria debater, já imaginou um debate comigo, com você? Ia dar pico Seria também. maravilhoso. Eles iam tirar a televisão do ar, É daquele verdade. horário, ou ia dar uma baita de uma audiência. Agora, Com mas eu sempre certeza. gostei muito da senhora. A gente Obrigada, eu tem também. algumas formas de pensar diferentes, mas eu sempre gostei da senhora, sempre respeitei a senhora e passei a respeitar mais pela sua coragem, acima de tudo pela sua coragem. Não é qualquer pessoa que enfrenta uma tropa de choque como a senhora enfrentou, mantendo-se firme ali, passando por dificuldade, qualquer um passaria por dificuldade. Eu também já recebi tantos ataques injustos, eu sei o que é sofrer um ataque de calúnia, de difamação. Então eu sei pelo que a senhora passou, porque eu passei por momentos difíceis. E nunca deixei de trabalhar e tal, sempre fui trabalhar, sempre defendi as minhas posições. E a senhora teve uma coragem enorme. Esse respeito que eu tenho pela senhora é imutável. Obrigada. Não acredito que saísse tanta briga entre a gente em debate, não, porque apesar de pensar diferente, nós temos uma coisa em comum, que é dizer a verdade, né? Isso a gente fala a verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Vai ser uma eleição disputadíssima e, por incrível que pareça, o centro e a direita, pelo que eu senti dos candidatos, a maior preocupação do centro da direita é com o Boulos, que não aparece em gibi nenhum. A maior preocupação que eu percebi até agora é com o Boulos, por incrível que pareça. Eu senti que estão preocupados com o Boulos. Eu não sei porquê, mas que estão. Não, estão. é tudo que São Paulo precisava, né? De um invasor de propriedades, como prefeito de São Paulo. Não, brincadeira. Eu acho que o centro e a direita tem que botar a cabecinha no lugar e entender que São Paulo merece muito mais do que já teve. É mais do que já teve com o PT, é mais do que já teve com o PSDB, é mais do que já teve com o PSD. E o Boulos vai lá fazer o comercial dele, vai fazer aquele showzinho que sempre faz, que é a sobrevivência do partido. O partido dele precisa sobreviver dessa forma. E é por isso que ele vai sair candidato e acabou. E não vai ser eleito, vai dar aquele showzinho lá e pronto, acabou. Eu não me preocupo com o Boulos, não, sabe? Acho que vai ser muito interessante Agora, enfrentar o Boulos num debate. Um outro pepino terrível pela frente. Uma coisa é você administrar a segunda maior verba da nação, né, que tem em São Paulo. E você pega uma prefeitura, por tudo que a senhora já disse, por problemas que muita gente conhece, mas muita gente não conhece nem imagina, onde vai esse dinheiro todo. Tem muita gente que nem imagina onde vai esse dinheiro todo. Eu recebi até alguns recados aí enviesados que não foram motivo para eu deixar de ser ou candidato a prefeito, que o MDB me ofereceu a prerrogativa de ser candidato a prefeito, ou então de vice do Bruno. Não foram esses motivos que me levaram a sair a prefeitura de São Paulo. Tá? Você era o único que me preocupava, Datena. Eu só tinha medo não, de você. mas eu vou ser sincero, eu acho que não chegou um momento e para administrar São Paulo, nós precisamos de alguém que tenha experiência política, alguma experiência política, e que tenha, acima de tudo, coragem em administrar uma cidade que é uma das maiores cidades do planeta, eu vou dizer para a senhora, mas que vai enfrentar o caos do pós-pandemia. Eu não sei o quanto é legal o cara ser eleito prefeito de São Paulo, que no dia que ele acordar o dia seguinte, fala assim, mas o que eu vou fazer agora? Tá bom, ganhei, mas o que eu vou fazer agora? Essa dificuldade é para todos, não, deputada? Com certeza. Vai ser o emprego mais difícil do mundo, ser prefeito de São Paulo.
E eu me preocupo muito com isso, tanto que estou me cercando, Datena, de pessoas extremamente qualificadas, técnicas, que têm experiência, inclusive de gestão, na cidade e no estado de São Paulo. Na minha equipe de plano de governo, que será também da minha equipe de governo, tem 2 ex-ministros, tem 2 ex-secretários de Estado de São Paulo e 2 ex-secretários do município de São Paulo, além de ex-governadores de outros estados, mas com reconhecimento nacional. E eu não posso adiantar alguns nomes agora, todo mundo trabalhando em sigilo, trabalhando muito. O meu vice, o nome mais cotado, é alguém com experiência que já foi secretário, já esteve no governo federal. Então, assim, eu estou buscando pessoas que possam... Seu vice é do governo, passou pelo governo Bolsonaro ou não? Passou pelo governo Bolsonaro e passou pelo governo de São Paulo. Passou pelo governo Bolsonaro de São Paulo. É, assim, qualificadíssimo. Você não pode falar de jeito nenhum? Quando eu nasci, pode falar ele era de jeito formado nenhum? em Harvard. Vamos esperar Você não só mais pode um falar de pouquinho. jeito nenhum? Eu te dou em primeira mão. Vamos esperar só mais um pouquinho. Mas eu estou buscando o equilíbrio. Já né? que vai dar em primeira mão, é só falar agora. Danado. Não tem problema nenhum. Danado. Não custa nada. Vai sair Não custa mesmo. nada. Calma, Datena, calma. Como bom jornalista, você é um bom curioso, né? Mas calma. Mas Não, eu acho que a curiosidade não é minha, é dos seus eleitores. Acho que seria até bom para a senhora adiantar. Não, eu tô com alguns nomes, conversando com alguns nomes, mas aquele que mais agrada meu coração é esse perfil que eu disse para você. Que Me dá uns 3, vai. Bah, Datena, não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Uns 3, dá uns Não, 3. não Está posso. entre não quem, posso, por Datena. exemplo? Não posso, Datena. Tá Não bom. posso. Mas, olha, hoje o meu nome preferido é o do Marco Sintra. Pronto, falei. Sei. Pronto. Meu nome preferido E é bom o do mesmo, Marco hein? Sintra. E ele é um bom grande- mesmo, hein? É um grande homem, tem uma qualificação incrível, entende tudo de planejamento, concessão, PPPs que a gente vai precisar fazer, porque a gente vai estar num pós-guerra, então a gente vai ter 2 problemas muito graves, Datena. A questão da saúde, por óbvio, porque tem uma demanda represada. Veja que os hospitais fecharam as portas para tudo que era eletivo e para atender os doentes do Covid. Então, há uma demanda de pessoas com problemas de coração, problemas que demandam neurocirurgia, vários problemas, e que a gente vai ter que dar um jeito para atender essa população toda. Some-se a isso o desemprego. O desemprego está acachapante. Quem era classe B caiu para C, quem era C caiu para D, quem era D caiu para E. Eu nem sei se tem mais classe, viu, Joyce? Nem sei se tem mais classe. Pois é. E aí a gente, E nem como é que sei a gente se vai são fazer? 15 milhões de desempregados. Acho que é muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, assim, eu vou ter que trabalhar muito com empreendedorismo, né? Com capacitação dessas pessoas. Por isso que eu estou rodando a comunidade para entender quais são as demandas, para que a gente possa capacitar por demanda. O Marcos é um grande nome, só que não fala para ele ficar que nem o Guedes defendendo o CPMF, porque ninguém mais quer ouvir falar de imposto, pelo amor de Deus. Não. O Marco Sintra defende imposto único, não é CPMF. Na verdade, o governo errou na comunicação lá atrás. O que ele tinha que ter comunicado era uma substituição tributária e cancelamento de alguns impostos. E, assim, eles erraram na comunicação. Né? Agora, isso aí é coisa de governo federal. Aqui, eu vou cortar imposto. Eu vou reduzir imposto. Só nisso aí você já vai ganhar voto pra caramba. Deputada, Não, foi um tem que prazer fazer, falar tem com a que fazer. senhora. Parabéns por defender as suas posições. E não adianta esconder, política é política mesmo. Eu pensei que a senhora fosse naturalmente dizer, olha, se o Bolsonaro vier, eu saio do partido e tal. Pensei que a senhora fosse dizer isso. Achei até que estava preparado para ouvir isso. Mas, como a senhora disse, em política até a vaca voa, e a senhora foi sincera naquilo que disse, deu para perceber. Se ele quiser vir para somar, a senhora até que somaria, porque política é isso, né? É a arte de dividir para governar. Mas até para dividir, você tem que tomar cuidado para não se abraçar com o capeta, como o presidente está fazendo dignidade. com alguns caras. Tem que ter Abraço dignidade. grande, então, deputada. Foi um prazer falar com a senhora. Beijão, Datena. Obrigada. Tchau, bom dia. Bom trabalho.